começar a nossa aula de hoje, dia 17 de março, dia de aula do professor Ari e semana de lockdown, para variar. Bom, gente, nós paramos na última aula, eu estou aqui com o roteiro, que eu salvei ainda no telefone. Salvo me engano, me corrijam. Eu terminei falando sobre a figura do indigno, né? É o item 6.2 do material de vocês, né? Aí eu iniciei o estudo da dignidade, tá? Só recapitulando, professor, só pode recapitular? De repente a gente pode só fazer aqui um feedback, informando aos senhores e às senhoras. Não se esqueçam, a indignidade, né, conforme a gente conversou na quinta, ela é uma exceção à regra geral. A regra geral é que nós conhecemos é a transmissão da herança, que será realizada de uma forma imediata, que nós já conhecemos, né? A transmissão automática da herança, e pode acontecer algumas situações que, porventura, não necessariamente vai proporcionar essa transmissão imediata da herança, que no caso nós já estudamos, né? Direitos personalíssimos, as obrigações também de natureza personalíssimas, né? Ou infungíveis, tá? Mas existe esse instituto chamado o Instituto da Exclusão da Herança, que no caso nós vamos atribuir a regra da indignidade, né? A indignidade, ela vem contramão, ela vem com uma outra interpretação. É uma interpretação de caráter exclusivo, de caráter que visa restringir alguém, algum sujeito, de ter acesso àquela futura herança, tá? Então, toda vez que nós ouvimos falar na dignidade, e daqui a pouco, na quinta-feira, aliás, amanhã, né? Amanhã é quinta-feira, isso. E na quinta-feira comentar acerca da deserdação, são institutos semelhantes, tá? Com as suas regras próprias, mas que têm a mesma finalidade de formalizar, de reconhecer um sujeito de direito como excluído do certame sucessório. Tá? Então, eu comentei na última aula com vocês esse conceito da dignidade ao asseverar para vocês, ao explicar que o cidadão ou a cidadã excluído não vai ter mais participação de termo de resgate, de se habilitar naquela herança específica pela qual tem direito a receber, né? De repente, por exemplo, fulano já deixou uma herança para o Beltrano, mas o Beltrano, infelizmente, deverá ser excluído por algumas situações, por algumas causas específicas que tenha cometido. Daqui a pouquinho eu já vou comentar sobre essas causas, tá? Se isso realmente ficar confirmado, não vamos ter outra alternativa a não ser possibilitar a exclusão desse cidadão, desse Beltrano, né, do certame da herança propriamente dita. Tá? Então, a indignidade é um instituto que vem contra, né, a transmissão automática. Ela é uma exceção, como já havia iniciado a aula, ao nos informar que alguém, uma vez excluído, deixará de estar na condição de resgatar, de se legitimar a resgatar aquela herança, de se habilitar aquela herança. Por isso que eu coloquei aqui na figura do teu roteiro a figura do indigno, né? O indigno é aquele sujeito que vai ser reconhecido após todo um devido ordenamento, todo um devido processo, que obviamente ele vai se submeter para que posteriormente, assim, a justiça venha o considerar como excluído da sucessão. Indigno é excluído, tá? Isso daí, obviamente, é um procedimento clássico que desde a Idade Média, até antes mesmo, até da Idade Romana, desde a Idade Clássica, isso sempre foi procedido perante o Instituto dos antigos jurisconsultos, das legislações clássicas, ao asseverar justamente a regra daquele que, obviamente, não deveria ter acesso à herança. A diferença é que, no passado, nós deveríamos associar o cidadão, né? E a gente até comentou isso, somente os cidadãos do sexo masculino. Mas hoje, o Instituto da Dignidade, ela priva por outras regras próprias, ou melhor dizendo, por outras causas específicas. E essas causas específicas, já iniciando agora a nossa aula de hoje, que agora é o item, eu estou lendo aqui no material 6.3, eu quero deixar bem claro para vocês que a primeira informação muito importante que os senhores e as senhoras não devem esquecer
é que essas causas da indignidade são de caráter taxativo, tá? Se vocês puderem até mencionar aí no material de vocês, ou escrever, seria interessante, tá? São causas que, obviamente, a própria regra legal está nos informando, está nos direcionando, e é claro, a partir do momento que uma dessas causas, eu acho que eu cheguei até a comentar na outra aula, né, prescritas no artigo 1814, eu estou até olhando aqui para o material, na redação do artigo 1814 do Código Civil, se uma dessas situações realmente vier a ser confirmada, indubitavelmente aquele sujeito de direito estará na condição de futuro indigno ou futuro excluído da regra sucessória, tá? Então, professor, quais são essas causas da indignidade que nós vamos agora começar a estudar? Que eu convido desde já vocês estarem com o caderno aí aberto e vamos anotar umas informações, porque cada inciso desse artigo tem uma informação específica que eu quero que Vossas Excelências não percam, porque normalmente isso é muito solicitado em exame de ordem, tá? Causas da indignidade. Regra, o que eu falei? Regra taxativa. Cuidado com isso, que às vezes a OAB, o concurso, as causas exemplificativas. Aí o aluno, tá certo. Não, tá errado. Não são causas exemplificativas, são taxativas, tá? Da redação do artigo 18 e 14. Se vocês estiverem com a lei em aberto, eu gostaria até que vocês também acompanhassem comigo, tá? Vamos olhar aqui, a redação do artigo 18 e 14. O que está dizendo, professor? Vamos lá. Olha como já inicia o artigo, o caput, né? São excluídos da sucessão. Né? A palavra excluído quer dizer que eu não vou mais ter direito a nada dentro da regra sucessória. Os herdeiros ou legatários. Cuidado com a primeira informação, que eu já vou te passar agora. A regra da exclusão sucessória, quer seja voltada para a indignidade, quer seja voltada para a deserdação, envolve tanto aqueles sujeitos na condição de herdeiro, ou seja, que vão resgatar as suas heranças, como aqueles eventuais legatários, aqueles indivíduos pelas quais têm direito a resgatar os seus legados. É óbvio que Vossas Excelências já sabem a diferença entre herança e legado. Não vão me fazer vergonha aqui, né? Eu expliquei para vocês isso no capítulo 1. Professor, eu já esqueci. Eu tenho assistido muito Big Brother. Está perdendo tempo, tá? A diferença clássica entre herança e legado, vocês não devem esquecer. Por um lado, a herança priva, defende a regra da universalidade. Em contrapartida, o legado, ele defende a regra do quê? Da indivisibilidade, ou seja, a herança, no caso, especificada, né? Individualizada, tá? Então, meu povo, minha pova, aqui na redação do artigo 18 e 14, não esqueçam, a indignidade, ela tanto se estende, não só a indignidade como a deserdação, tá? Não só para a herança, como também para o legado. Tanto para uma regra quanto outra, nós devemos levar em consideração, tá? Finalmente, quais são essas causas, professor? Vamos lá. Inciso primeiro. Vamos começar. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, tá? Contra a pessoa de cuja sucessão se tratar. Quem é? Cônjuge, companheiro, ascendente e descendente. Gente, vamos parar. Cuidado com esse inciso primeiro, que é o que tem muito sido requisitado pelo exame da ordem, tá? Primeira coisa que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam é que o indigno, eu vou colocar entre aspas a palavra indigno porque precisamos do devido processo legal. Daqui a pouco eu vou explicar melhor, tá? Vamos imaginar, o cidadão, ele obviamente pode realizar atos da indignidade ou da deserdação, tá? Ele, somente na condição de autor, professor? Não necessariamente. Ele pode estar acompanhado por um outro sujeito, na condição de coautor, né? Então vamos pegar um exemplo clássico. Vamos imaginar aqui a Ana Clara e o Gustavo. Eles podem juntos, de repente, vir, posteriormente,
a ser excluídos da sucessão ao mesmo tempo. E não somente Ana Clara e não somente o Gustavo, eles estão na mesma autoria. Isso lá no direito penal, né? Você já deve ter estudado isso, a questão das coautorias de crimes, né? Então, eu quero que vocês, a primeira informação que vocês não esqueçam desse inciso, é que o indigno, ele pode ser reconhecido em parceria com outro sujeito. Ele pode ser excluído em parceria com outro sujeito, tá? Nem sempre somente é um sujeito, mas ele pode estar em associação, em coautoria com mais um determinado indivíduo. Você acabou de verificar aqui no artigo, no inciso, né? Tá? Autores, coautores ou partícipes. Cuidado. De homicídio doloso. Olha a pegadinha aí. Às vezes é solicitado em concursos, em OAB, porque o camarada, para ser excluído, tem que cometer só homicídio doloso. Certo. Ele pode cometer homicídio culposo? Pois é. A questão do homicídio culposo, que vocês também já estudaram, salvo engano, isso no direito penal, né? A culpa em si não é motivo o suficiente para reconhecer alguém na condição de indigno ou, de repente, via ser declarado nesta condição, tá? A indignidade e a deserdação, que mais tarde eu vou explicar isso, somente a natureza de crimes dolosos contra a vida, tá, gente? Certo, Lucivaldo? Então, somente nessa natureza. Agora, natureza de crimes culposos, nesse caso específico, pode o camarada ou a camarada vir a ser responsabilizado criminalmente, mas não é motivo para formalizar na esfera civil. Ouviu, meninos e meninas? Então, um crime culposo, posso ser responsabilizado criminalmente, posso, de repente, ser responsabilizado administrativamente, mas para o Instituto da Indignidade não é o motivo, não é um fator, não é um fato gerador, tá? Para a indignidade tem que estar ratificado, comprovada a natureza de crimes dolosos contra a vida. Vossas Excelências estão anotando isso, porque isso vai cair na OAB. E se vocês errarem, nunca mais olhem para mim, tá? Porque eu já estou informando isso desde agora, tá? A natureza de crimes dolosos. Aí, me perdoe, porque vocês vão ter que voltar lá para o direito penal e verificar quais são os crimes dolosos, a natureza e os crimes culposos. Me parece que um deles, até o artigo aqui já nos informou, né? É a questão do homicídio, tá? Então, o homicídio para a indignidade, uma vez comprovada, né, essa natureza desse crime, aí já é um fator fundamental para ser ratificado e comprovado justamente a exclusão daquele indivíduo. Lembrem novamente daquele caso da Suzane Richthofen, né? Para quem viveu nessa época, vocês muitos não eram nem nascidos, em 91, 92, por aí. Um crime que abalou o cenário internacional e até hoje está em andamento, né, em termos de medidas de cumprimento. O que aconteceu? A Suzane, ela foi acusada, né, de participação direta do homicídio dos seus pais. E foi realmente que, infelizmente, aconteceu, tá? Percebamos juntos que, na época, ela já era de maior e o seu irmão era de menor. A ação propriamente dita é impetrada pelo Ministério Público, solicitando não só a responsabilização de Suzane perante o Instituto do Direito Penal, respondendo por crime do homicídio, né, doloso, como também no Instituto do Cível, né, gente? Porque aqui nós resgatamos, por provas emprestadas, essa interpretação do penal, né? Dentro dessa natureza de crime doloso. E foi assim confirmada a tese. E ela foi excluída da herança, tá? Agora, se fosse uma natureza culposa, se fosse outro tipo de natureza, também de natureza culposa, indubitavelmente não iria avançar para a sucessão. Ela iria, possivelmente, não seria excluída, tá? Da sucessão, da herança. Mas a história foi diferente, tá? Um aluno me perguntou, professor, se fosse uma tentativa, se os pais mesmo assim tivessem sobrevivido, mas mesmo assim foi ratificada a participação de Suzane.
Mesma coisa, tá, gente? Você acabou de ler aqui comigo. Não é só o crime doloso estar sacramentado, mas ele também pode sofrer uma mera tentativa, dentro daquele procedimento da regra lá, da tentativa de crimes lá do direito penal. E vocês sabem, né? Tem uma regra bem específica lá. Tentativa perfeita, tentativa imperfeita, aquelas modalidades, tá? Agora, cuidado, hein, gente? Ainda no inciso primeiro. Olha só como o inciso primeiro é muito importante. Não só contra aquele autor da herança, mas também, leia aqui comigo, olha, o cônjuge desse autor da herança, contra o companheiro, contra o ascendente ou contra o descendente. Então, eu, por exemplo, posso ter cometido um ato de indignidade, um homicídio, uma tentativa de homicídio, não necessariamente para aquele dono da herança, mas pode ser contra o seu cônjuge, o seu companheiro, o seu ascendente, o seu descendente. Pode ser um desses também sujeitos, desses parentes, tá, gente? Cuidado com isso. Tem alguns alunos que, professor, eu pensei que fosse só contra o autor da herança. Não necessariamente. Eu também posso praticar atos de indignidade ou deserdação, que lá na frente eu vou explicar o que é isso, contra aqueles parentes que estão na ordem de vocação, contra aqueles outros determinados sujeitos que fazem parte do círculo familiar, certo? Então, o Marcos, por exemplo, pode ser o dono daquele imóvel. Eu posso ter cometido um ato atentatório contra o filho do Marcos. Não necessariamente contra o Marcos, me fiz entender? O que o filho do Marcos é para o Marcos? Óbvio que é o descendente dele, né, gente? Eu posso também ter cometido um ato atentatório contra o pai do Marcos, contra a companheira ou contra a esposa do Marcos. Certo, Marcos? Então, isso é perfeitamente possível, situações resgatadas por esse inciso primeiro aqui. Você pode praticar contra o autor ou contra os seus parentes que estão próximos. Quais são esses parentes? Aí você já sabe, né? Cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente. Tá? Certo, Lucivaldo? Ficou claro isso? Certo, Daniele? Certo, Charles? E os demais? Estão me fazendo entender? A Professor? indignidade, ela pode envolver outro sujeito. Oi, Lucivaldo. No caso, eu sou filho do dono da Hum, herança. Se eu certo. atacar o meu irmão, que também é descendente dele, também me enquadraria. Uhum, Perfeito, exatamente. Tá? perfeito. É o caso da Suzane, mas a Suzane, ela foi de autoria direta contra os pais. Mas ela poderia ter ocasionado contra o irmão? Ela poderia ter ocasionado um ato de indignidade contra os avós? Eu não me lembro se na época os avós estavam vivos, mas acho que não, já eram falecidos. Mas vamos imaginar que estivessem vivos. Ela poderia ter praticado um ato de homicídio doloso ou tentativa contra os avós, quer seja do senhor Richthofen, o pai, ou a senhora Richthofen, mãe, tá? Sempre, Lucivaldo e os demais colegas, olhem as relações de parentescos associados àquele autor da herança, tá? Se um dia eu passar algum problema para vocês, um estudo de caso, ou a OAB passar, vocês lembrem-se dessa aula de hoje. Olha, o ato de dignidade não é só contra o fulano, mas pode ser também contra os seus herdeiros, os seus parentes. Quem são os parentes? Os filhos, o companheiro, a esposa, né, ou a companheira, tá? E os pais desse autor da herança, tá? É só vocês não esquecerem que a indignidade e a deserdação, que lá na frente eu vou explicar, ela também envolve toda essa galera aí de sujeitos, tá? É isso, normalmente tem alguns alunos que não foram, obviamente, meus alunos, mas, porque o professor falou que é personalíssimo, só contra aquele... Não, lembra-te do inciso primeiro, né? Claro que ninguém vai gravar artigo, não estou pedindo para vocês gravarem, tá, gente? Por favor. Mas eu quero uma aula direta, né? Eu quero que vocês entendam que esse instituto ele pode excluir quando você pratica o ato ilícito, não só contra aquele autor, mas também contra o parente dele, tá? Só para você não se lembrar, não se esquecer disso. Tá? Eu, particularmente, não sofri nada. Agora, o meu filho sofreu um atentado, a minha esposa também sofreu, o meu pai, entendeu?
qualquer um desses sujeitos é motivo, se uma vez ficar constatado que foi uma tentativa de homicídio doloso, claro, né? Eu caí ou foi o professor? Ah, professor. Se ficar. Professor? Peraí. Tá. Peraí que eu já. Oi. É que de vez em quando aqui tem uns picos de energia, mas já voltei, tá? Pois é, então é isso, né? A redação do inciso primeiro já voltou, isso. É que de vez em quando, gente, vai dar um pico de energia por causa da minha redondeza aqui, que tem muita floresta, aqui tem muita árvore, tá? Onde nós estamos? Que mais? Ah, sim, outra coisa que eu não posso esquecer do inciso primeiro, eu tô olhando aqui. Cuidado, hein, que eu vou dizer, por favor. Aqueles excludentes de ilicitude, tá? Vocês se lembram daqueles excludentes de ilicitude? Estado de necessidade, o que mais? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Aquelas regras lá do direito penal. Não me lembro qual é o artigo, não sei se é o 23, lá do Código Penal, tá? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Aquelas regras, aqueles eventuais excludentes de ilicitude, cuidado, tá? Para o Instituto da Indignidade, não é motivo para fins de você solicitar um eventual pedido de exclusão desse determinado indivíduo para a esfera civil. Não é argumento para a esfera civil, tá, queridos? Repito, os excludentes, a doutrina jurisprudencial já sacramentou. Isso não está diretamente na lei, mas eu já vou te adiantar que na esfera civil, cuidado, tá? Na esfera civil, os excludentes de ilicitude não são motivos de argumentação para fins de possibilitar a exclusão daquele indivíduo da indignidade, para isentá-lo dessa pena, desta sanção, tá? É argumento na esfera penal, até porque Vossas Excelências já estudaram isso, né? É o artigo 21 ou 23 lá do Código Penal. Agora, uma pergunta que até hoje eu achei bem pertinente de um aluno. Mas, professor, me diga uma coisa. Digo, que foi. Se eu ingressar na esfera penal com pedido de perdão, de exclusão, Caiu de novo. que o camarada, ele... Peraí, gente, que eu já Caiu volto. de novo. Oi, estão me ouvindo? Tamo. O senhor parou na parte Certo, de gente? ingressar com uma ação. Dá para ouvir? Dá, né? Eu Tá, tá tirei o movendo. fone, gente, eu achei melhor, tirei o fone. Então, olha lá. Então, aquele instituto lá do direito penal, aquelas excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, aquelas modalidades, né? Não são motivos para que eu venha me subsidiar como prova aqui no esfera civil, tá? O que acontece? Como eu te falei a pergunta anterior, não te impede de lá no direito penal você solicitar, de repente, perante o juiz criminal, que venha reconhecer alguma dessas modalidades. Por exemplo, fulano de tal cometeu ou está sendo acusado de ter cometido um homicídio. Mas ele vai ingressar com seu recurso ou com a sua defesa, alegando alguma legítima defesa, algum estado de necessidade, me fiz entender? Ele vai tentar provar sua inocência com algumas situações de excludente de ilicitude. Pois bem, na esfera penal é possível, de repente, ele tentar provar sua inocência. O que acontece nas vezes é que na esfera civil
O juiz da esfera civil, ele vai momentaneamente possibilitar uma suspensão do processo civil da indignidade e esperar o veredito lá da esfera penal. Me fiz entender, gente? Porque os juízes, eles podem se comunicar, tanto da esfera criminal quanto da esfera civil. Pode haver uma comunicação, tá? Se realmente ficar testado a inocência desse indivíduo, pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, tá, gente? Pode acontecer que essa prova emprestada do penal, uma vez anexada no cível, o juiz do cível pode entender que realmente o indivíduo ali possivelmente não será reconhecido como excluído da sucessão ou como indigno, tá, gente? O que eu quero te dizer é que na ação direta cível, você não vai alegar excludente de ilicitude. Essa matéria de discussão é do direito penal, tá? Agora, normalmente na prática, vocês que logo logo vão militar, vão desenvolver a esfera civil, né? É possível que os juízes se comuniquem, na verdade é o que vai acontecer. Enquanto está tramitando o processo da dignidade no cível, o penal, obviamente, está analisando se o camarada cometeu ou não um crime. Se realmente cometeu, é forte aparato para que ele venha a ser o quê? Excluído definitivamente da herança na esfera civil, né? Ah, professor, mas ele foi inocentado no penal, ele cometeu uma legítima defesa, ficou realmente comprovado. Pode ser que realmente seja argumento satisfatório para que no cível também ele venha a ser inocentado. Eu não estou dizendo que isso é uma garantia de 100%, tá, gente? O que eu quero que você esqueça no momento, que você não deve esquecer, é que as situações de excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício do dever de cumprimento legal do direito, aquelas modalidades, né? Você vai argumentar no criminal, tá? Você não vai, a priori, argumentar no cível. Você pode ingressar com processo no criminal e, ao mesmo tempo, ingressar com processo no cível. E os juízes, eles podem tranquilamente, as instâncias, né? Elas podem tranquilamente se comunicar. É o que normalmente os alunos me perguntam. O que acontece, professor, com o juiz do cível? Normalmente ele dá um efeito suspensivo. Ele vai suspender o trâmite até que o outro colega do lado penal se pronuncie, né? Se realmente o indivíduo cometeu ou não o crime, ou pelo menos a tentativa deste. Porque ele pode muito bem recorrer, ele pode se defender com uma situação de excludente de ilicitude. E vocês sabem que a excludente de ilicitude, né, gente, são argumentos favoráveis de defesa, uma vez comprovado, né? E aí isso no penal é perfeitamente possível. Eu posso depois transformar, trazer para o cível, utilizando como argumento também para que eu não venha a ser excluído da sucessão. Mas, cuidado, vocês já notaram, eu vou repetir. Causas de excludentes de ilicitude não são matérias de argumentos para processo, ação da indignidade, no cível, tá? Somente é direcionado para a esfera criminal, tá? Ficou claro isso, gente? Deu para entender? Então, professor, isso está na lei? Na lei diretamente, não. Isso é um posicionamento jurisprudencial majoritário, mas eu quero que vossas excelências não esqueçam. Matéria de defesa de excludente de ilicitude, em situações de caráter de indignidade, no cível não é aceito. Somente na esfera criminal, tá? Isso cabe até uma observação, né, gente? Que vocês, indubitavelmente, já podem até ter anotado. Causas de excludente de ilicitude são matérias de defesa somente na matéria de competência do criminal. Não é argumento de defesa no cível, como a tentativa já deu argumentar para tentar evitar a exclusão de alguém da herança. Ah, eu quero evitar a exclusão do camarada, então eu já vou argumentar aqui no cível, a excludente de ilicitude. Não, somente no criminal, tá? Certo, gente? Deu para entender o inciso primeiro desse artigo 2814? Três informações importantes, tá? Primeiro, que somente natureza de homicídio doloso não aceita
natureza de homicídio culposo. 2, o que eu falei aqui? Excludentes de ilicitude não são matéria de argumentos para causas de indignidade e deseração, somente na esfera criminal, tá? 3, o Instituto da Exclusão da Indignidade também pode estender para outros eventuais o quê? Parentes daquele suposto autor, daquele que cometeu o ato, tá? Ou seja, daquele acusado, tá? Então, pode, de repente, envolver um cônjuge, um companheiro, um ascendente, descendente. Meu Deus, está caindo a conexão. Oi, ficou claro, gente, o inciso primeiro? Deu para entender? De vez em quando está oscilando aqui a internet, mas eu queria saber de você se deu para entender o inciso primeiro. 3 observações, tá? Homicídio doloso, excludentes de licitude não se aplicam para causas de dignidade e eu posso estender para outros parentes daquele suposto autor da causa da indignidade, tá? Deu para entender esse inciso primeiro, gente? Alguma dúvida nesse inciso específico? Essas 3 observações vocês anotaram desse inciso, tá? Que é importante vocês não esquecerem, mesmo com essa oscilação da internet, mas não se preocupe que se cair eu volto novamente, tá? Deu para entender Podemos sim, passar para o professor. próximo inciso? Oi, Lucivaldo. Deu para entender, pode passar. Deu para entender? Tranquilo? Tudo certo, professor. Vamos para certo. Vamos para o próximo o inciso segundo. Se vocês não entenderem, por favor, perguntem. Que mesmo com a queda da internet, mas eu volto, não se preocupem não, tá? Inciso 2. Se houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou de seu companheiro. Duas importantes informações desse inciso segundo, que eu quero que vocês não esqueçam. Duas importantes observações. A primeira, somente eu levo em consideração para situações de exclusão da herança a situação de crime contra a honra. Crime contra a honra, tá? Crime contra a honra se for de natureza de. Então, repito, os crimes, repito, calúnia, difamação, injúria. Somente levamos em consideração a calúnia, tá? Então, vamos pegar um exemplo clássico aqui. Vamos imaginar, por exemplo, que a Daniele é a autora daquela herança. Ela sofreu um crime contra a sua honra. Qual a modalidade, professor? Obrigatoriamente tem que ter sido calúnia, tá? Não pode ter sido as outras duas modalidades, a difamação e a injúria. Somente a calúnia é o motivo, é a modalidade de crime contra a honra que, obviamente, a Daniele tranquilamente vai tentar formalizar perante a esfera civil e, obviamente, acusar aquele suposto indivíduo que assim cometeu contra ela, tá? Então, cuidado, essa primeira observação, tá? Crimes contra a honra, somente a natureza de calúnia. Não aplico as demais outras modalidades. Difamação e injúria não se aplicam aqui. Tá, gente? Ficou claro essa primeira observação? Tá? Desde que realmente reste comprovado isso. Tá? Qual é a outra observação, professor? Além da calúnia que o senhor falou. Outra coisa que eu quero que vocês não esqueçam. Volta aqui para o Redmeco. Vamos olhar aqui a legislação. Tá? A Daniele ou seu cônjuge ou seu companheiro, tá?
Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que não somente ela pode ter sido autora do fato, mas também o seu companheiro ou, de repente, o seu cônjuge, né? Como está dito aqui no artigo, tá? Isso é bom deixar bem claro, porque nem sempre aquele suposto autor que vai cometer o ato vai diretamente atacar o autor da herança, como a gente até viu no inciso primeiro, né? Mas também pode atacar, obviamente, o outro determinado parente dele. Te lembra do inciso primeiro, né? Só que aqui no inciso segundo, a matéria está voltada única e exclusivamente só para o cônjuge ou companheiro, né? Então, no caso da Daniele aqui, que é o exemplo, né? Ela é autora daquela herança. Ela foi vítima de um ato contra a sua honra, já confirmada lá no direito penal, tá? Então, vamos supor que, por exemplo, o Saulo cometeu um crime contra a honra, atingindo a autora Daniele. É uma autoria imediata, né? Ou, professor, mas o Saulo cometeu contra o esposo da Daniele, ou contra o companheiro. Também é matéria de argumento, também é possível solicitar a exclusão do Saulo, porque ele não atingiu diretamente a Daniele, né? Mas ela atingiu um outro parente. Também é motivo de argumentação? Também é motivo de solicitação da exclusão desse indivíduo? Resposta: sim. Tá? Acabamos de ler aqui o inciso segundo. O crime que vai se voltar contra o próprio autor ou contra os seus eventuais herdeiros, associados a ele, os seus parentes, né? Que podem ser, no caso, o companheiro ou, no caso, cônjuge. Tá, gente? A diferença para o inciso primeiro é que no inciso primeiro nós temos ainda outros parentes, né? Os descendentes e os ascendentes, tá? No inciso segundo, somente cônjuge ou companheiro. Pergunta: no caso do inciso segundo, é exatamente, Marcos, mesmo que Daniele tenha sofrido um ato de suposto crime contra a sua imagem, né? Porque é um crime contra a imagem, né? Contra a honra. Na modalidade de difamação ou injúria, não é motivo, não é argumento para fins de solicitação de exclusão de alguém da herança. Essa matéria não é analisada para, não é pretexto, não é argumento para solicitar a exclusão de alguém da herança, tá, Marcos? Para sucessão, para indignidade, para deserdação, tem que restar comprovado a modalidade calúnia, tá? Não leva em consideração as demais outras modalidades, a difamação e a injúria. O camarada pode responder lá perante o Instituto do Direito Penal. Ele não vai ficar isento de alguma sanção na esfera criminal, mas na esfera civil, indubitavelmente, nós somente levamos em consideração a modalidade calúnia. Certo, Marcos? Não impede, repito, não impede do camarada responder na esfera criminal. Mas na esfera civil, resta somente a modalidade calúnia. Tá? Então, por exemplo, voltando de novo ao exemplo, né? Se a Daniele sofreu um crime de difamação ou de injúria contra a sua imagem, praticado pelo Saulo, tá? O Saulo pode responder somente na esfera criminal. Me perdoe que eu não me lembro qual é o quanto dessa pena lá no direito penal. Não sei se é uma detenção, etc. Mas não é matéria de argumento no cível, tá? Salvo me engano, acho que o artigo 139, né, gente? Lá no Código Penal 140 em diante, tá? Ele pode responder no criminal, sem dúvida nenhuma, mas no cível não é matéria de argumento para solicitação da sua exclusão. Agora, se ele tiver cometido um suposto crime de calúnia, uma vez comprovado isso, como prova emprestada do direito penal, né? Indubitavelmente, não só ele responderá no criminal, como também é um motivo de argumento para solicitar a sua exclusão na esfera civil, exclusão da herança. Quando eu falar exclusão, tu já sabes, né? Ou porque ele cometeu uma indignidade, ou de repente uma deserdação, que lá na frente eu vou explicar o que é uma deserdação, tá?
Certo, Marcos? Deu para responder a sua pergunta, tá? Ficou claro isso? Então, cuidado com esta pegadinha. Os demais também, tá, gente? Não é só o colega que está perguntando, a dúvida dele pode ser de todos, tá? Situações de difamação e injúria não é matéria de argumento de exclusão da indignidade e deserdação. Somente natureza calúnia. E também eu posso prejudicar não só o autor, mas também os seus outros parentes. No caso aqui, do inciso segundo, é os companheiros e cônjuge, tá? No caso aí da Daniele, que eu coloquei o exemplo, né? Ela ou seu companheiro ou seu cônjuge tranquilamente pode mover a ação na esfera civil, solicitar, obviamente, a exclusão daquele indivíduo, desde que tenha cometido somente crime de calúnia. Não entra difamação e injúria, tá? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Posso passar para o inciso terceiro? Estou me fazendo entender, tá? Posso passar? Pode Beleza, ir, tá? professor. O inciso terceiro. Oi, gente, voltei. De vez em quando aqui oscila, tá? Inciso terceiro, vamos lá para o inciso terceiro. Vamos lá. Inciso terceiro. Que por violência ou meios fraudulentos, tá? Inibirem ou impedirem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por atos de última vontade. Esse inciso terceiro, tá? É muito simples da gente observar no dia a dia. São aquelas situações, por exemplo, que a pessoa, o autor da herança, ele vai ser coagido, por exemplo, a querer formalizar um testamento contra a sua vontade. Isso é muito comum. De repente, alguém usar da força física ou da violência psicológica, forçando alguém, por exemplo, a formalizar aquele testamento. Tá? Então, por exemplo, eu vou buscar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o Charles ele tem interesse em formalizar um testamento. O testamento, gente, é por ato de mera liberalidade. O Charles ele tem a liberalidade de querer firmar o seu testamento sem ninguém, obviamente, mandar na sua vontade. Agora, o que não pode eu, por exemplo, obrigar o Charles a querer formalizar um testamento, a lavrar um testamento. Isso aí me cheira uma coação, né? Uma coação é uma violência psicológica. Uma vez comprovada a coação, obviamente que o Charles ele pode utilizar como argumento de defesa para não só solicitar a minha incriminação lá no direito penal, a minha sanção lá no direito penal, mas também é motivo para solicitar a minha exclusão no cível, tá? Então, percebamos aqui de novo o inciso terceiro, tá? O inciso terceiro ele é muito comum, principalmente no Instituto do Testamento, tá? Ou porque você vai impedir de alguém realizar a formalização desse documento, ou de repente você alterou aquele testamento, tá? De repente, por exemplo, você burlou alguma convenção, alguma cláusula testamentária, tá? Então, uma vez comprovado estas situações de anormalidade,
de irregularidades é motivo suficiente para você solicitar a exclusão daquele autor. Tá? Só recapitulando de novo, né? Violência. Que violência, professor? Física, uma violência psicológica. O inciso terceiro aqui está dizendo, né? Que por violência você ou meios fraudulentos. Que meios fraudulentos são esses, gente? Quando você realmente quiser burlar aquele testamento, alterar alguma cláusula do testamento, falsificar alguma assinatura, tá? Isso daí, uma vez comprovado, uma vez tornando claro e evidente, é matéria de argumentação para solicitar a exclusão de alguém daquela herança propriamente dita. Claro, uma vez constatado isso, né? Inibirem ou impedirem o autor da herança de dispor livremente dos seus bens por ato de última vontade. Normalmente, ato de última vontade em sede de herança, né? Em sede de testamento. Então, esse inciso terceiro, gente, acontece muito, principalmente nessas situações de falsificação de testamento. Acontece muito, tá? Repetindo, já que o sinal de vez em quando oscila. Tá? You are currently the only person in this conference. Oi. Então, gente, repetindo, tá? De vez em quando aqui oscila. Então, o inciso terceiro, mais uma vez repetindo aqui, diante das situações, caso eu venha cometer uma situação de infringir alguma cláusula testamentária, se realmente eu utilizar de uma coação, de uma violência física contra aquele determinado sujeito, testador, tá? A palavra violência é do inciso terceiro, não é só física, mas acima de tudo uma violência psicológica, no caso da coação. Aí eu vou obrigar alguém, por exemplo, a formar aquele testamento, a lavrar aquele testamento. Vou utilizar até uma arma, por exemplo, mas eu quero que você contemple essa herança para mim. Tem que constar isso no testamento. Ou eu posso omitir, criar um outro testamento, falsificar. Se isso realmente ficar constatado, aquele suposto indivíduo que cometeu o ato ilícito, ele poderá ser excluído da sucessão. É uma situação de solicitação de indignidade, tá? Então, resumo da ópera. Esses três incisos que acabamos de verificar aqui juntos, apesar do sinal estar oscilando, mas não se preocupe que eu retorno, tá? São regras taxativas, somente vai incumbir esta situação para aquele que cometeu, no caso, aquele suposto indivíduo acusado, né? Agora, uma pergunta que não quer calar, professor, como é que vai ser feito o trâmite para que eu venha reconhecer alguém como indigno? Como é que eu vou reconhecer, por exemplo, fulano de tal? Como é que eu vou solicitar a sua exclusão? É o próximo item aqui do teu material, né? É o item 6.4, para quem está acompanhando, tá? O item 6.4, gente, se refere ao quê? Ao trâmite processual da indignidade, que é a redação do artigo 1815 e o parágrafo único. O que eu quero te dizer de imediato, tá? A indignidade, a exemplo também da deserdação, que logo logo vamos estudar lá na frente, esses institutos, obrigatoriamente, você vai ter que justificar perante a via judicial. Primeira informação, anote isso daí, tá? Tanto a indignidade quanto a deserdação somente deverão ser reconhecidos com o devido processo legal. Tá? Eu preciso do aparato da justiça para que analise a solicitação, para que verifique realmente que aquele indivíduo se encontra nesta condição, ou que venha se encontrar, né, de atos de indignidade, que você já sabe quais são as causas, né, do artigo 1814. Tá? Repito,
As causas de indignidade, que acabamos de estudar, do 18 e 14, do 1814, elas devem ser discutidas em sede judicial, tá? Através de uma ação. Eu estou olhando aqui no teu roteiro. Eu até coloquei aí, né? Olha o que está escrito no teu roteiro. Existe uma ação. A ação que vai reconhecer o fulano de tal, que vai reconhecer, por exemplo, a Daniele como excluída desta herança. O nome desta ação, gente, que logo logo eu vou até colocar aí no material de vocês, para vocês verificarem, como exemplo, né, na plataforma, é a chamada ação declaratória de indignidade. Alguém pode colocar depois aqui no nosso chat, para algum colega depois visualizar, tá? Ação declaratória de indignidade. Esta ação declaratória de indignidade, ela terá competência para analisar o quê? O pedido de exclusão de algum determinado suposto indivíduo que tenha cometido as chamadas causas de indignidade, tá? Repito, a ação declaratória de indignidade vai ter esta competência de reconhecer, por exemplo, o fulano como excluído, tá? Então, eu vou ter que peticionar, professor. Se eu quero excluir, por exemplo, fulano, eu terei por obrigação ingressar com a estação. É a petição da vítima, né? Contra aquele suposto indivíduo que cometeu o ato de indignidade. Então, um exemplo clássico. Se a Daniele foi a vítima de um ato de indignidade praticado pelo Saulo, lá da redação do artigo 18 e 14, qual é uma daquelas situações, né? Ou do inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Obviamente que a Daniele ela vai buscar o aparato da justiça. Ela vai buscar a presença do advogado, que, por sua vez, ele vai peticionar uma ação declaratória de indignidade contra o Saulo. Supostamente aquele indivíduo que cometeu o ato que atentou contra a vida, de repente, da Daniele, ou de repente burlou aquele testamento da Daniele, ou de repente a Daniele foi vítima de um crime de calúnia, qualquer uma daquelas situações, né, gente? Do artigo 1814, tá? Como é que a Daniele vai querer fazer com que o Saulo venha a ser excluído? Através da chamada ação declaratória de indignidade, tá? Esta ação declaratória de indignidade, meus amigos, é a ação competente que visa resguardar os direitos daquela vítima e, ao mesmo tempo, solicitar a exclusão daquele que cometeu o ato de indignidade, tá? Esta ação vai tramitar onde, gente? A ação vai tramitar na esfera civil ou, obviamente, na vara da família. Se tiver a vara específica da família, não tendo a vara da família, na vara civil competente. Tá? Cuidado que uma vez caiu essa questão na OAB. Tá? Por outro lado, gente, como eu coloquei aqui no teu roteiro, que eu estou observando, professor, esta ação é da vítima. O Saulo tem direito de defesa? Tem. O Saulo ele pode contestar a ação, né, gente? Se por um lado eu ingresso com uma ação, de outro lado tem uma defesa. Você já estudou isso lá no processo civil, teoria geral, tá? A defesa do Saulo, que é a sua contestação, também deve ser analisada pela justiça, tá? E no final das contas haverá uma instrução, as partes vão confeccionar suas provas testemunhais, né? Haverá uma audiência para ouvir as partes e aí sim, posteriormente, o juiz vai deferir uma sentença. Eu até coloquei no teu material, né, gente? Olha aí o 6.4. A sentença. Esta sentença, gente, ela visa finalmente a confirmar ou não a tese. Se o Saulo deverá ser ou não excluído da herança do fulano de tal. Deu para entender? Então, quem é que vai definir a condição de excluído, gente? É o posicionamento do juiz. É a decisão final transitada e julgada por via sentença. Estou me fazendo entender, gente? A indignidade e a deserdação
elas não devem ser reconhecidas via administrativa, somente judicialmente, após o trânsito julgado de uma sentença de caráter constitutivo, tá? Apesar que alguns autores ainda entendem caráter declaratório, mas teoricamente é um caráter constitutivo porque visa criar uma nova situação de direito, tá? Então, gente, por favor, não esqueçam. Para eu ingressar com um pedido de exclusão, eu devo ingressar com uma ação. Óbvio. Qual é o nome da ação que eu falei? Ação declaratória de indignidade. Se algum colega depois quiser colocar aí no grupo, fique à vontade, tá? Esta ação declaratória de indignidade que vai tramitar ou na esfera da família ou na esfera civil, tá? Não havendo aquela vara da família competente, aí é na regra geral a esfera civil. Beleza? Esta ação, que é da vítima, por outro lado, a defesa tem direito de contestar. A defesa e a ação deverão ser analisadas pelo devido processo legal. E no final das contas vai dar uma decisão. Esta sentença do juiz finalmente vai reconhecer se o fulano ou beltrano deve ou não ser excluído da sucessão. É através da sentença que reconhecerá a condição de indigno. Cuidado com isso. O indigno, para ser reconhecido como indigno, somente após o trânsito em julgado da sentença final, comprovada após todo o percurso dos atos processuais, tá, gente? Então, para eu reconhecer o Saulo como indigno, é porque o devido processo legal percorreu, é porque o juiz formalizou a sua decisão através de uma decisão definitiva, de uma sentença final, tá? Ele entendeu que o Saulo cometeu algumas causas lá do artigo que você acabou de estudar comigo, do artigo 1814. Ou porque ele cometeu algum crime doloso, uma tentativa, ou um crime contra a honra na modalidade de calúnia, ou porque, de repente, ele burlou o testamento, ou cometeu um ato de coação testamentária, uma violência psicológica. Deu para entender? Aquelas causas do 18 e 14. Obviamente que o advogado contratado pela vítima ou a defensoria pública estão alegando estas situações do 18 e 14. O juiz vai analisar a atuação declaratória de indignidade, mas também vai analisar a defesa daquele acusado. Óbvio, né, gente? Todo mundo tem direito contraditório. Mas, no final, o juiz vai ter que se posicionar com uma sentença. A natureza da sentença qual é, gente? Sentença constitutiva. Vocês estão anotando isso? Eu não estou vendo nenhuma movimentação aqui no chat. Vocês estão anotando, gente, isso? Está dando para entender? Tá? A natureza da decisão é constitutiva. Agora, para eu reconhecer alguém como indigno, é porque obrigatoriamente perpassamos pelo devido processo legal. Tá? Uma vez reconhecido a condição de indigno, obviamente, isso somente vai ser possível após o trânsito julgado daquela decisão. Tá? Por outro lado, a sentença, tá? Eu estou olhando aqui do teu material. Existe também um prazo, tá, gente? Existe um prazo para a gente ingressar com esta ação declaratória de indignidade. Cuidado com isso. É um prazo prescricional. Existe até a redação aí do artigo 1815, no seu parágrafo único, que nos informa, tá? Que o prazo para que aquela vítima, aqueles atos de indignidade praticados por aquele sujeito, o prazo para essa vítima ingressar com a sua ação é 4 anos. Cuidado, tá? Se eu fui vítima de um ato de indignidade, eu tenho até 4 anos para ingressar com esta minha ação. Este prazo de 4 anos é contado de onde, gente? Por favor. Desde o momento da ratificação da abertura sucessória. Tá? Eu volto aqui para a lei. Tá?
A redação aqui do artigo 1815, 1815, parágrafo 1º. Cuidado que isso pode cair no teu concurso. Para alguém ingressar com ação de exclusão por indignidade, eu tenho um prazo para cumprir. Desde quando? Desde o momento da suposta abertura sucessória, da ocorrência do acontecimento, eu tenho 4 anos para buscar o auxílio da justiça, sob pena da prescrição. Tá? Olha comigo, leia aqui comigo. Deixa eu te convidar aqui para ler a redação do parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 1815. Não esqueçam, queridos. Olha aqui comigo, ó. O direito de demandar, olha o que está dizendo o parágrafo 1º, só para vocês não esquecerem, né? O direito de demandar a exclusão. O que é o direito de demandar a exclusão, gente? O direito de ingressar com a petição. O direito de ingressar com a ação de exclusão, né? Herdeiro ou legatário, já sabes, né? Ou herdeiro por herança ou aquele por legado. Extingue-se esse direito em 4 anos, contados de onde? Da abertura sucessória, professor. Da abertura da sucessão. O que é abertura sucessória? Da constatação do suposto ato de falecimento. Esse inciso 1º aqui, ele é muito mais óbvio para a situação que muitas das vezes está envolvendo a sacramentação, né, daquele homicídio doloso, né, gente? É o caso da Suzane Richthofen, né, do caso que aconteceu. Ali ocorreu o homicídio doloso sacramentado, consumado, melhor dizendo, né? Agora, o que acontece se fosse uma tentativa? Não necessariamente aconteceu a morte de alguém. Os 4 anos, professor, de onde é que é contado? Não sei se vocês estão me entendendo onde eu quero chegar. O artigo está nos informando aqui que o prazo de 4 anos deve ser mencionado da abertura sucessória. A abertura sucessória quer dizer o seguinte: desde a ocorrência do falecimento de alguém, da suposta vítima, ou do autor da herança. Mas, e se de repente aquela pessoa não necessariamente faleceu? Foi só uma tentativa, né? Ou de repente sofreu uma mera coação, ou de repente sofreu um crime de calúnia. De onde é contado esse prazo de 4 anos? Nesses casos específicos. Aí, gente, a gente vai para a regra jurisprudencial, tá? Que leva em consideração a data da ocorrência do fato gerador. A data da ocorrência daquele respectivo acontecimento. Ah, professor, quer dizer o seguinte, que hoje, dia 16 de março, foi a data que foi descoberta a fraude do testamento, da suposta cláusula que foi alterada, né? Da violência da coação. Então, nós temos a partir da data de hoje, 4 anos em diante, nós temos até 4 anos a contar de hoje para ingressar com pedido de exclusão de alguém, mesmo que esta vítima ainda esteja viva, viu, gente? Porque a vítima, ela não sofreu, nesse caso aqui, um dolo consumado, mas ela foi vítima, no caso aqui, de um testamento que foi burlado, que foi infringido, tá? Então, cuidado que eu vou dizer. Este parágrafo 1º aí, normalmente você associa já para a morte de alguém, né? Abertura sucessória, mas em se tratando de dolo consumado, né? Lá do inciso 1º do artigo 1114. Agora, se foi uma tentativa ou qualquer outras modalidades lá do 18 e 14, a gente leva em consideração a jurisprudência, leva em consideração o quê? A data do fato gerador, do ocorrido, da situação que ali foi tornada clara e evidente. Tá, gente? E aí nós temos esse prazo para buscar o apoio do judiciário. Ah, professor, e se eu passar 4 anos? Já sabe a resposta, né? Haverá decadência e, por todas as dúvidas, aquele indivíduo ainda participará de uma futura sucessão. Ele ainda vai ter direito a resgatar a sua futura herança. Teoricamente, ele ainda está habilitado naquela herança daquele indivíduo. Tá? Obviamente que ele não será reconhecido como indigno. Por isso que o advogado e a defensoria têm que observar esse prazo aí
para eu buscar o apoio da justiça. Claro que, teoricamente, nós temos um bom prazo, né? 4 anos para ingressar com pedido de exclusão de alguém. Mas não deixe o tempo muito passar, sob pena da decadência. Sob pena de alguém não vir a ser excluído definitivamente daquela herança. Tá? Certo, gente? De acordo com o artigo 18 e 15, deu para entender? Não esqueça o artigo 18 e 15, tá? E cuidado, só para a gente também não esquecer, que eu coloquei aqui no teu material, que é uma redação já um pouquinho mais recente, essa observação aí. Oi, gente. Estão me ouvindo? Oi, gente, estão me ouvindo? Desculpem aí, tá? É porque tá tendo aqui na Mário Covas, eu moro aqui na Mário Covas, tá tendo aqui um probleminha de sinal, mas não se preocupe, eu volto, tá? Sim, retomando aqui. Não se preocupe, mesmo com esses problemas de sinal, mas a gente volta novamente onde nós paramos, tá? Em respeito a vocês. Bom, então, resumindo, tá? O artigo 18 e 15. Por favor, não esqueça. O que eu quero que vocês não deixem de entender é que para eu solicitar a exclusão de alguém, são 3 passos, tá? Primeiro, ingressar com um pedido de exclusão através de uma petição chamada ação declaratória de indignidade. Esta ação, professor, ela vai tramitar, número 2, perante um devido processo legal, o auxílio do judiciário, isso é bom para deixar bem claro para vocês. Eu não posso peticionar via administrativa, tenho que buscar o devido processo legal, eu tenho que inaugurar justamente esse trâmite burocrático da justiça, tá? Por um lado tem a ação declaratória, por outro lado tem a defesa daquele suposto acusado. Ele tem direito de contestar, tá? E, finalmente, como toda ação, toda defesa, no final vai ter que ser analisada por uma sentença.
A sentença, tu já sabes, a natureza é constitutiva, ela vai ter que ser formalizada. E esta sentença é que vai definir se o camarada deve ou não ser excluído. É após o trâmite final burocrático do trânsito julgado que vai dizer, por exemplo, que o Gustavo, que o Saulo, que a Ana Clara, que a Amanda, seja lá quem for, vai ser excluído da sucessão definitiva, tá? É através do posicionamento da sentença que vai possibilitar o reconhecimento de alguém como indigno, tá? E, finalmente, o prazo. O prazo para eu ingressar com a ação. Prazo para tu ingressares com pedido de exclusão de alguém é 4 anos, criatura, não esquece. Esses 4 anos é contado de onde, gente? Desde a abertura sucessória, desde o falecimento. Ah, professor, mas o camarada, a vítima, não morreu. Ela sofreu uma tentativa, simplesmente. Aí entra o posicionamento da jurisprudência, né? Leve em consideração a data da ocorrência do fato gerador. Se foi uma tentativa, se foi simplesmente um mero crime contra a honra, simplesmente se eu fui vítima de uma coação do meu testamento. Naquela data da ocorrência do acontecimento, a gente leva em consideração a chamada suposta abertura sucessória. Eu coloco entre aspas, porque ninguém morreu. Mas eu fui vítima de um ato que atentou contra o Instituto da Sucessão. Tá? Então, o parágrafo 1º desse artigo 1815, teoricamente, ele está levando em consideração o fato daquele homicídio doloso, né? Abertura sucessória, então alguém morreu, né? Mas nem sempre, né, gente? Porque nós temos as outras modalidades que você viu comigo no artigo 1814, né? Tentativa, testamento burlado, todas aquelas situações que nós vimos. A data da ocorrência do fato gerador é a justificativa que vai levar em consideração o início da contagem do prazo de 4 anos. É um prazo prescricional. Após os 4 anos, a decadência subentende-se que aquele indivíduo não terá mais condições de ser excluído. Por todas as vias da dúvida, ele tem direito de continuar a ser reconhecido como herdeiro, inclusive de participar da herança. Cuidado com isso. Se quiser excluir alguém, observe o prazo final da exclusão, tá? A contar justamente desse acontecimento. E ali foi motivo propulsor para ter solicitado a exclusão de alguém da herança. Artigo 1814, que são as causas, né? E aí o prazo você também não deve esquecer. E, finalmente, como eu havia falado anteriormente, o projeto de lei, que agora já é lei, né? O Ministério Público atualmente já tem competência, tá, gente, de ingressar com pedido de exclusão para resguardar interesse de menores, né? Lá, com base justamente no artigo 1815, parágrafo 2º, que você acabou de ver aí. Até então, o Ministério Público não tinha essa competência, e hoje, atualmente, ele já tem. Ele também pode ingressar com pedido de exclusão, para resguardar os interesses dos incapazes, dos menores, tá? Principalmente diante daquela situação de homicídio doloso e tentativa. Cuidado com isso. Escreva o que eu estou te dizendo. O MP, a matéria de competência do Ministério Público, somente para a situação de homicídio doloso e tentativa, para resguardar os interesses daqueles menores ou incapazes. Tá? Que foi a nova redação criada pelo parágrafo 2º, né, do artigo 1814. Eu estou até aqui com ele, que eu iria até iniciar justamente a verificação, mas aí ocorreu essa queda de sinal, tá? Só para confirmar aqui para vocês, só para a gente não esquecer essa redação final aqui, né? Então, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro legatário. Inciso 1º, situação de homicídio doloso e tentativa deste, para defender os interesses dos incapazes, principalmente, tá? Daqueles que, obviamente, ainda não atingiram a sua capacidade plena. Tá, gente? Ficou claro isso? Deu para entender? Então, se alguém te perguntar, o MP pode ingressar com pedido de exclusão? O que você vai dizer? Sim, pode. O MP pode ingressar, mas somente com a matéria de homicídio doloso e tentativa, para resguardar o interesse dos menores ou incapazes. Tá? Ficou claro isso, gente? Deu para entender?
Então, o resumo da nossa aula de hoje, falei das causas da indignidade, que é a redação do artigo 1814, situações de homicídio doloso e tentativa, crime de calúnia, o que mais que eu falei? Testamento viciado, né? Violência psicológica, coação, alguém vai te obrigar a fazer um testamento, eu infringi aquele testamento. Essas causas prescritas onde, gente? No artigo 1814. Tá? O que mais que eu falei na aula de hoje? Falei também do trâmite burocrático. Como é que eu vou excluir alguém? Uma ação de exclusão. Qual é o nome da ação, gente? Ação declaratória de indignidade. Ela vai ser percorrida onde? Perante a justiça, no devido processo legal, a vara da família. Se não existir aquela vara da família, a vara civil. Pura e simplesmente. Professor, quem é que vai reconhecer alguém como excluído? O magistrado, através de quê? De uma sentença. Qual é a natureza da sentença, gente? Natureza constitutiva. Tá? Transitado e julgado. Tá? Qual é o prazo para eu ingressar com o pedido de exclusão de alguém? Quem é que me responde aí na sala? Bora, digitem aí. Qual é o prazo que eu vou ter para solicitar a exclusão de alguém daquele certame sucessório? Era 4 anos. A contar, muito bem, Rodrigo. A contar de onde? Da abertura sucessória. O que é abertura sucessória, gente? Supostamente a ocorrência da morte de alguém, da vítima. Teoricamente, se tratando de crimes dolosos consumados, né? Ah, professor, mas e se alguém sofreu uma mera tentativa? Não necessariamente ninguém morreu, mas ele foi vítima de um testamento burlado, ele foi vítima de um crime contra a sua honra, no caso calúnia. De onde é contado esse prazo? Aí entra a jurisprudência, informando que é da ocorrência do fato gerador, daquela suposta situação ali que já foi formalizada, tá? Se eu deixar o prazo correr, haverá decadência do direito. Supostamente aquele indivíduo não será mais excluído. Por todas as dúvidas, ele vai continuar participando da herança de alguém. Tá? E a pergunta que não quer calar, para fechar. O MP, na opinião de vocês, pode ingressar com pedido de exclusão, gente? O que vocês acham? O MP, ele pode ou não solicitar um pedido de exclusão de alguém? Cuidado com essa matéria que vai cair no teu concurso público. O que você me responderia? Sim, o MP pode. Por quê? Qual é a situação que o MP vai ingressar com pedido de exclusão de alguém? Em casos de homicídio doloso, consumado ou tentativa deste. Tá? Contra aquele sujeito. Tá? Aquela vítima. É o inciso 1º do artigo 1814. Normalmente, o MP ingressa para resguardar o interesse de quem? Dos incapazes. A matéria do inciso 2º e a do inciso 3º do 1814 não é de competência do MP. Somente a matéria do inciso 1º. Crimes dolosos e tentativa destes. Tá? Somente nessas matérias o MP ele pode figurar como legitimado naquela ação de exclusão. Tá? Certo, gente? Deu para entender a aula de hoje? Nós falamos das causas e do trâmite processual da indignidade. Amanhã vamos falar das consequências da indignidade. Nós vamos formalizar os efeitos. E aí nós vamos combinar aqui outras regras. Aí amanhã eu vou dar continuidade no item 6.5. Eu espero vocês aqui, tá? Mesmo com essas oscilações na internet, mas não se preocupem se isso pode acontecer com qualquer um, mas eu retomo novamente aonde eu parei, tá? Se de repente ficou alguma incoerência, eu volto e explico novamente para vocês, para não ter nenhum problema de interpretação, tá? Mas aí amanhã a gente retoma de novo essa discussão. Eu quero que vocês estejam aqui comigo, tá? E aí, posteriormente, eu vou salvar essa aula na sexta-feira, na plataforma, tá bom? Não esqueça depois da chamada de vocês. Coloquem a chamada de vocês lá no sistema, tá bom?
Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Mais alguma pergunta? Posso ir, tá? Grande abraço para todos. Até amanhã, às 3h10, e a gente se vê, tá bom? E aí amanhã a gente dá continuidade no item 6.5. Um abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Aguardo todos vocês amanhã, às 3h10.